Olá, seja muito bem-vindo ao meu humilde canal, o canal da Bruna Vona. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema econômico de Deus. Que não é necessariamente o sistema econômico de Deus, né? Mas um pouquinho das leis que Deus deu para os judeus, as leis que estão no Velho Testamento com relação a questões econômicas e com relação a pessoas desprivilegiadas, que eu nem sei se essa palavra existe, mas com pessoas em situação necessitada. E não só isso, né? Tem um assunto que eu tive que deixar para o próximo vídeo que eu vou fazer, continuação desse assunto, do sistema econômico de Deus, mas que, enfim, vale a pena você assistir até o final, porque não existe nenhum sistema econômico igual, que tenham leis iguais a essas. Por quê? Porque o capitalismo, por exemplo, que nós, enfim, vivenciamos ele, nós estamos no Brasil, né? Nós temos o capitalismo regendo a vida da gente. Ele prega aí, né, uma liberdade privada, cada um vai ter suas posses e blá blá blá. Porém, o que a gente vê na prática é a galera visando lucro desenfreadamente, o rico ficando cada vez mais rico e o pobre ficando cada vez mais pobre. E o socialismo, né, que é uma visão bonita no papel, mas que na prática não funciona, por quê? Porque o homem é egoísta, né? Então o que a gente vê é que os governantes ficam ricos também, né? E a população pobre. Até ganham a mesma coisa, dependendo, não sei, eu não vi todos os sistemas, todos os países que se tornaram socialistas, mas que, enfim, prega que as pessoas devem ter mais ou menos a mesma vida, né? Mais ou menos as mesmas condições de vida. Só que o sistema econômico de Deus, ele não tem não impõe qual é o padrão de vida que as pessoas devem ter. Tem uma liberdade, as pessoas elas são livres para fazer seus negócios, são livres para criar negócios. Só que tem as leis sociais e as leis para fazer negócios. Então é muito interessante, é muito lindo. Eu aconselho você a ver até o final e depois, né, vai ter o segundo vídeo onde eu vou falar sobre a lei da libertação de servos e escravos. Então fique aí para você ouvir até o final. Bom, caso você não saiba, rapidinho pra mim te explicar aqui, os israelitas, eles eram escravos no Egito, Deus tirou eles do Egito, assim narra a Bíblia, né? Mas que eu creio nisso. Deus tirou eles do Egito, levou eles para a terra que ele deu, né? Que Abraão comprou antes deles estarem escravos no Egito. E aí Deus devolve essa terra para eles, que no caso não pertence a eles, pertence a Deus, o próprio Deus diz isso, que pertence a ele a terra e não aos israelitas, mas que Deus está dando para eles. E cada israelita vai pertencer a uma tribo, tipo uma cidade, que significa os 12 filhos de um homem chamado Jacó. Então Jacó teve 12 filhos e esses 12 filhos, cada um deles tinha um nome e cada um desses 12 filhos, cada nome deles se tornou um nome tipo de uma cidade que no caso na Bíblia se chama tribo. Então cada tribo recebeu uma herança de terra, menos a tribo dos levitas. Enfim, mas não entrarei nesse mérito. Só para que você saiba, eles receberam terras de herança, aonde eles poderiam, né, cultivar suas plantas, sua agricultura, crescer em comércio, em negócios, serem livres para fazer seus negócios, porém com leis que incentivariam o que vocês vão ouvir aí pela frente. O ano do cancelamento de dívidas. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas do credor, ou seja, todo aquele que emprestou vai ter que cancelar o que emprestou para o seu próximo. Não é para exigir pagamento nesse 7º ano, porque foi proclamado que no 7º ano seria o ano do cancelamento de todas as dívidas. O objetivo é que não tivesse nenhum pobre no meio de Israel. A lei era assim: se tiver algum pobre no meio de vocês, não endureça o coração para emprestar para ele. Empreste o que ele precisar, com um coração completamente aberto, porque ele é o seu irmão e ele está necessitado. Uma coisa que poderia acontecer é que, como todo de 7 em 7 anos, o 7º ano seria o ano do cancelamento das dívidas, muitos dos israelitas poderiam não querer emprestar dinheiro
Porque sabiam que estava se aproximando o ano do cancelamento das dívidas. Então, eu vou emprestar dinheiro, mas eu tenho certeza que ele não vai me pagar porque ele tá sem condições. E já tá se aproximando o ano do cancelamento das dívidas. Ou seja, ele não vai me pagar mesmo, nem que eu queira, porque vai chegar o tempo de cancelar. Então, Deus coloca assim, que não é pra ter esse tipo de pensamento, tá bem escrito aqui. Porque se esse tipo de pensamento é um pensamento maldoso, porque se a pessoa tá precisando, é pra dar com o coração aberto, porque ela está precisando. Então dê com todo o seu coração a ajuda que aquela pessoa que é seu irmão que tá precisando. Por quê? Porque primeiro você tá recebendo de Deus. Então tudo que você tem, se você tem condições de emprestar alguma coisa pra alguém, empreste, porque as condições que você tem, você só tem porque Deus te deu essas condições. E se aquela pessoa está passando por dificuldades e você tem condições de emprestar, de ajudar, então faça. E não tenha esse tipo de pensamento. Ah, mas eu vou ficar sem receber. Por quê? Porque quem vai te recompensar vai ser Deus e não a pessoa. Deus fala para dar generosamente e sem relutância no coração. Porque fica aquele negocinho do tipo, não vou receber. Mas com esse pensamento de que quem vai te recompensar vai ser Deus e não a pessoa. Porque de fato, Deus ele também deixa bem claro que sempre vão ter pobres. Embora ele dissesse que não era para ter pobres no meio deles. Mas sempre teria. Porque as pessoas, como eu já falei, elas às vezes não conseguem administrar bem seu dinheiro. Elas falham, elas enfim se endividam. Pode acontecer. Mas essa pessoa, ela não é por isso que ela não precisa ser ajudada. Então é para abrir o coração, porque a recompensa não vai vir da pessoa, a recompensa vai vir de Deus. O ano do jubileu. O ano do jubileu era tipo assim, de 7 em 7 anos era o ano sabático, que era o ano do descanso da terra, que eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas que é muito lindo. Enfim, e quando completasse 7 ciclos de 7 anos, ou seja, 49 anos, no 50º ano, seria o ano 50, esse ano foi chamado de ano jubileu, e nesse ano era para pregar liberdade de escravos, liberdade de dívidas e, tipo assim, as posses, as propriedades, as heranças que foram perdidas deveriam ser resgatadas. Então, por exemplo, se você, você tinha sua herança, que é o que eu expliquei no começo do vídeo. Você tinha sua herança porque você recebeu uma herança, você fazia parte de uma tribo, tipo de uma cidade, né? E aí você perdeu essa herança porque você precisou vender a sua casa, a sua posse, a sua terra, porque você acabou se endividando, você acabou, enfim, ficando sem ter como levantar grana. Alguma coisa aconteceu e isso era natural, poderia acontecer. Então você foi forçado a ter que vender sua casa. Quando completasse 50 anos e você de repente não conseguiu resgatar sua casa, enfim, ou você não conseguiu alguém para resgatar e esse alguém tinha que ser um parente próximo. Um parente próximo deveria te ajudar a resgatar a propriedade que você perdeu. Se você não conseguisse fazer isso também, ou mesmo que você conseguisse alguém para resgatar, deveria ser te dado de volta a sua casa, a sua propriedade no ano 50. E se você não tinha ninguém para resgatar para você, você ia receber de volta, porque essa propriedade tem que voltar para você, porque era herança sua. Então, mesmo que você ficasse num período de problemas financeiros, e mesmo que você não conseguisse juntar dinheiro, que você realmente ficasse bem pobrinho, você teria a esperança de que no ano 50 você ia receber de volta. Então, suas próximas gerações teriam a oportunidade de recomeçar a vida. Essa era uma lei de muita esperança, porque mesmo que de repente o seu pai não foi uma pessoa assim muito honesta, porque isso poderia acontecer, foi um patriarca imoral, enfim, fez coisas erradas, foi desonesto nos negócios, e aí você de repente ficou pobre, a sua família ficou pobre através, sei lá, de erros dos seus pais, não importa. No ano 50 você receberia
de volta a sua propriedade e você poderia recomeçar a sua vida. Então, muito legal, é uma lei de total esperança para as pessoas poderem reconstruir a sua vida. E um adendo aqui, uma observação só para que você entenda, que é muito complexo, né? Eu tô resumindo isso daqui, tá, gente? Mas é muito complexo, é muito profundo. Mas só para você saber, os judeus, eles não podiam vender as suas propriedades, suas terras, porque o Israel, né, o país onde eles estavam morando, não era deles. Deus diz para eles, essa terra é minha, então não é para vocês venderem nada. E porque vocês estão recebendo como herança minha, né? Então vocês estão aqui como estrangeiros. Então não é para vocês venderem a casa de vocês. Se precisar vender porque vocês acabaram se endividando, as próximas gerações de vocês terão esperança de um recomeço, porque no ano 50 elas vão ter direito de receber de volta as propriedades que elas acabaram perdendo por conta das dívidas, dos problemas das colheitas ruins, porque às vezes tinham colheitas ruins, safras ruins, períodos ruins de colheita, enfim. Então elas teriam essa nova oportunidade de recomeçar. E mais um adendo aqui no ano do jubileu, nesses 50 anos. O que acontecia? Essa pessoa, ela não conseguia se endividava e ela foi forçada a vender a sua casa porque ela tá sem dinheiro, ela não tá conseguindo levantar dinheiro. O que era o ideal? Primeiramente, que um parente próximo, principalmente primeiramente um irmão que tem condições, ele compra do irmão que tá endividado, que tá pobrinho, que empobreceu. Aí, esse irmão vai continuar morando na casa, ele vai usar o dinheiro que o irmão comprou a casa dele para poder pagar os credores, enfim, e ele vai trabalhar agora para poder devolver o dinheiro pro irmão. Então era uma forma de ele fazer como é que a gente pode dizer, né? Fazer um tira daqui, põe ali, porque o irmão é melhor ele dever pro irmão do que dever para pessoas que não são parentes dele. Então o irmão ia ajudar o outro irmão que empobreceu a se levantar na vida. Então, e se não tivesse um irmão que tivesse condições de ajudar, aí sim ia para um tio, ia para um primo, e aí quando não tivesse nem primo, nem tio, ninguém que tivesse condição, aí sim, no ano do jubileu, essa pessoa ia receber a herança dela de volta. É basicamente isso, e isso é fenomenal, porque é a oportunidade da pessoa recomeçar. Já pensou um negócio desse aqui, em São Paulo, no Brasil, no mundo? Você nunca vai perder suas posses, porque independente de como foi sua situação financeira, independente das falhas que tiveram sua vida, sua família, você daqui 50 anos terá a oportunidade de receber sua herança de volta? Que sistema econômico te dá essa opção? Agora sobre empréstimos. Se algum dos israelitas ficasse pobre, empobrecesse, não era permitido cobrar juros dessa pessoa visando lucro. É o que está escrito aqui bem claro. Não era permitido cobrar juros, nem cobrar juros de mantimentos visando lucro, porque era para essa pessoa ser bem tratada, ser ajudada para que ela conseguisse viver no meio deles e futuramente se recuperar financeiramente. Por quê? Porque Deus lembra sempre os israelitas de que eles eram escravos no Egito e Deus que libertou eles. Então, todos os israelitas pertenciam a Deus. Então, quando eles empobrecessem, eles deveriam tratar o seu irmão com muito temor a Deus, ajudá-lo a se reerguer e não cobrar, né, juros de empréstimos, porque a pessoa está precisando, como eu disse no primeiro tópico aí, visando lucros. Então, isso é um ponto. E outra coisa também, quando a pessoa empobrecia, ela também poderia acabar se vendendo como escravo, por exemplo, né? Ela ia trocar o trabalho dela pelo pagamento das dívidas. E tudo bem, até poderia fazer isso. Mas o escravo, ele tinha que ser tratado, essa pessoa ela teria que ser tratada como um assalariado normal. Bem tratado, na verdade, né? E quando chegasse o ano 50, o ano do jubileu, ele estaria livre
e toda a família dele também, livre das dívidas, mesmo que ele não tenha conseguido pagar tudo. Era para ele ser bem tratado, tratado como um funcionário, e no ano 50 ele e toda a família dele estaria livre de todas as dívidas e de todo esse contrato de trocar trabalho por pagamento de dívidas. Então ele estaria livre também para recomeçar. Só lembrando que Deus, ele não incentiva e não apoia a escravidão. Ele colocou leis para regulamentar, sim, mas ele não apoia e não incentiva a escravidão. E também naquela época a escravidão é diferente da escravidão que a gente conhece nos dias de hoje. Elas eram diferentes. Mas não significa que Deus incentiva nem apoia que um ser humano seja dono de outro ser humano. Um detalhe importante que eu acabei esquecendo de falar sobre a questão dos empréstimos para pessoas que ficaram pobres e necessitadas. A questão de cobrar juros, né? Os israelitas, eles podiam cobrar juros, eles podiam fazer relações comerciais com pessoas que não eram israelitas, eles podiam, né, visando lucros, mas de uma forma honesta, que eu já vou falar aqui pra vocês. Porém, quando era para uma pessoa que está desprivilegiada, não sei se essa palavra existe, mas enfim, uma pessoa que está, nas condições miseráveis, essa pessoa era para ser ajudada. E o que a maioria dos israelitas poderia pensar com um coração humano e mau e egoísta, que é isso que a Bíblia sempre nos ensina, é que, poxa, eu poderia emprestar para os estrangeiros fazer negócios, ganhar altos lucros, e eu vou ter que emprestar para ele. Não era para pensar dessa forma, era para pensar em ajudar a reerguer o seu irmão e não pensar em lucrar neste momento porque a pessoa está precisando. Então era uma lei para incentivar e fazer os israelitas entenderem que eles precisariam ser ajudados pelos outros que estavam em condições. Então essa é a diferença. Você poderia cobrar juros com relações comerciais de pessoas que não estavam em situação desfavorável, mas pessoas que estavam em situação desfavorável era para emprestar sem nem pensar em receber de volta, na verdade, porque se aquela pessoa tá precisando, na verdade você tem que emprestar sem nem pensar em receber de volta, porque quem vai te devolver é o próprio Deus. Enfim, para você ter uma noção sobre a questão dos juros, e que ao invés de ajudar a erguer, afunda. O cartão de crédito, por exemplo, e o cheque especial. O cheque especial, muitas pessoas acham que vai ajudar elas, quando na verdade mais afunda e destrói a vida delas. Empréstimos com juros altíssimos ao mês e os próprios cartões de crédito com juros altíssimos ao mês, porque o cartão de crédito não é nada mais nada menos do que um empréstimo pré-aprovado, e aí a pessoa usa, não sabe usar direito, se enrola, e os juros que vai vir dali pra frente vai ferrar com a vida da pessoa. Então o que a gente vê é gente ferrando gente, e o rico ficando cada vez mais rico, afundando cada vez mais os pobres, e Deus condena expressamente isso. Outra coisa também, Deus sempre falava sobre a questão de olhar para a viúva, o estrangeiro, o órfão e os, necessitados israelitas mesmo. E Deus, ele falou que era para pagar diariamente aquele que era pobre e necessitado, que não era para se aproveitar do trabalho daquela pessoa, mas para pagar ele diariamente, porque ele precisa comprar as coisas básicas para a vida dele. Então ele deveria ser pago diariamente, porque caso contrário ele poderia clamar a Deus e Deus ia culpar a pessoa que contratou o pobre, e ele seria culpado por não ajudar o que está necessitado e que precisava receber o dinheiro no mesmo dia. Todas as vezes que os israelitas fizessem as suas colheitas, passassem recolhendo trigo, recolhendo azeitonas, recolhendo uvas, Deus disse assim que não era para eles passarem de novo para procurar se faltou pegar mais alguma coisa. Era só para passar uma vez. Por quê? Porque provavelmente você não ia conseguir pegar tudo, porque os nossos olhos falham. E não era para voltar para pegar, para conferir se você pegou tudo, porque o que sobrasse da sua plantação era para deixar para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros necessitados.
Então, olha só que interessante isso. Não era para você tirar tudo que você podia tirar da sua colheita. Tira o que você conseguir e só uma vez, porque o que sobrou é para abençoar outras pessoas que estão em condição desprivilegiada e que precisam de sustento. E o sustento vai vir através da sua não ganância de querer pegar tudo para você e obter lucro de tudo. Para pensar que vão ter pessoas que vão precisar do seu trabalho, inclusive, do que você produziu. E que Deus abençoou você. Mas que essas pessoas vão estar numa situação que elas precisam de ajuda. E elas vão passar pela sua plantação e vão ver que você, né, não passou de novo, mas que você lembrou do que Deus disse, que era para deixar para que os necessitados pudessem vir se alimentar, né, coisas básicas da sua plantação. Essa daqui é fenomenal. Deus disse que não era para amordaçar o boi enquanto estivesse debulhando os cereais. Ou seja, os agricultores estão usando o boi para poder debulhar o cereal e eles colocavam a mordaça no boi para que o boi não comesse. E Deus disse que não era para fazer isso, porque o boi poderia muito bem se alimentar daquela plantação, porque ele é um animal. Olha que coisa mais linda, gente. Deus fazendo os homens entenderem que os animais precisam do sustento também, e que não era para o homem ser ganancioso a ponto de não deixar um boi comer, porque eles faziam isso, eles amordaçavam os animais para que eles não comessem e assim os homens tivessem mais lucro, e Deus proíbe isso. Não era para fazer isso, porque o boi tinha direito de comer da terra, porque o dono da terra é o próprio Deus. Vocês têm noção o quanto que isso não é praticado pelas pessoas em nenhum dos nossos sistemas de economia, pelos capitalistas, socialistas, comunistas e qualqueristas que tiver? Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Tudo que querem é lucro, 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 lucro e lucro. Por isso que eu disse que não tem sistema econômico igual ao sistema econômico de Deus. Até pra mim, lendo isso daqui, né, lendo o Pentateuco, né, lendo as leis de Deus, eu que sou uma pessoa que tenho muito interesse em empreendedorismo, aprendi muito e chorei bastante lendo isso daqui, porque eu nunca pensei que Deus ia, né, ter o cuidado de dar esses detalhes de passa só uma vez na sua lavoura, não passa recolhendo tudo, porque vai ter pessoas que vão precisar. Então, é a coisa mais linda do mundo, gente. E isso me faz refletir o quanto que o ser humano é egoísta e por que os sistemas econômicos não funcionam. Porque somos egoístas e Deus está claramente dizendo isso aqui. Parem de ser egoístas. Não sejam egoístas. Não sejam gananciosos. Não sejam avarentos. Pensem no próximo. Sobre negócios desonestos, Deus deixa bem claro que ele detesta quem faz negócios desonestos. Ele fala assim que não é para ter medidas e pesos diferentes, um maior e outro menor, para que você faça negociações desonestas e leve vantagem sobre as pessoas com quem você fizer negócios. Então Deus aconselha e dá a lei, que é para que as suas medidas elas sejam honestas, elas sejam iguais, para que todos os seus negócios sejam honestos. Isso é fenomenal. Levar vantagem não é com Deus. Deus detesta isso. E fique sabendo que isso serve para qualquer transação, viu? Seja de uma transação informal a uma transação internacional. Deus detesta quem omite informações para levar vantagem, coisas desonestas. Outro ponto sobre empréstimo. Quando eles fossem fazer empréstimo para alguém, né? Fossem emprestar dinheiro para alguém, não era para ele que está emprestando escolher o que seria a garantia dele para pagamento do empréstimo. Era para deixar a pessoa escolher o que ela quisesse como penhor para o pagamento do empréstimo. Claro que a pessoa também que escolhesse teria de ser honesta e oferecesse o que ela tivesse realmente como garantia. E se a pessoa de fato fosse pobre e desse, né, a única coisa que ela tem, a capa, né, que era a única coisa que eles tinham, é a roupa, né, a capa. Se essa pessoa, esse cara que tá emprestando dinheiro, pegasse a capa da pessoa,
era para que ele devolvesse antes do pôr do sol, porque ela não teria outra coisa para dormir a não ser aquilo que ela deu como garantia. Então era para ela poderia até pegar, mas devolve, porque ela não tem nada nessa vida. Então entenda que se você fizer isso, ela vai ser grata a você. E se ela não te pagar, não tem problema, porque quem vai te abençoar vai ser Deus. Você está sendo generoso com alguém que necessita. E agora eu vou deixar para o segundo vídeo, porque, mano do céu, meus vídeos ficam longos pra caramba. Eu vou deixar para o segundo vídeo a lei sobre a libertação dos servos, libertação dos escravos. E aí eu vou falar para vocês no segundo vídeo, então fica ligado que é muito lindo. Eu tenho uma conclusão muito interessante sobre tudo isso que eu falei aí pra vocês até o final desse vídeo, mas que eu vou fazer o vídeo 2, né? Então, mas eu vou colocar a conclusão no vídeo 2. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta se você achar alguma coisa interessante ou se você quiser que eu faça algum outro tipo de vídeo que seja do seu interesse, eu terei o maior prazer em fazer. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada por me assistir até aqui. Se você não é cristão também, muito obrigada por me assistir até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.